Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora a uma nova aula e eu quero começar essa aula apresentando para vocês o nosso casal Páscoa, casal e o filhinho. Eu quero dizer para vocês que eu trouxe agora uma companhia para estar conosco dentro das nossas postagens e eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem a escolher o nome do Senhor Coelho, da Senhora Coelha e também do Nenenzinho Coelho, tá bom? Esses coelhinhos vão estar conosco até na Páscoa e eu quero que vocês me ajudem a escolher um nome bem legal para a gente colocar neles e a gente postar sempre marcando nossos amigos. Gente, eu quero falar hoje sobre o tema Cruzadas. O tema Cruzadas é muito importante dentro da Idade Média, dentro do período da Idade Média. Ela acontece entre o século XI e o século XV. E elas acontecem para poder fortalecer o poder econômico, o poder militar e o poder religioso da igreja cristã frente aos seus opositores. Por exemplo, o islamismo, que desde o século VI tem crescido fazendo aquilo que nós chamávamos de Guerra Santa. Então eu quero que vocês compreendam que as cruzadas são uma forma de reação ao seu opositor, o islamismo, mas também uma forma de ação em prol de contribuir com as transformações que estão acontecendo na Europa da Idade Média. Vamos lá! Para a gente falar sobre as cruzadas, é importante entender que o feudalismo está num período de enfraquecimento. Já no início do século XI, o feudalismo começa a sofrer com o crescimento da população, que já não consegue ser sustentada por uma agricultura rudimentar, uma agricultura com técnicas que não geram produtividade para a agricultura e não consegue atender às necessidades da população. Bem como esse crescimento populacional também interfere no sentido de a população ficar sem terras para poder continuar as relações sociais existentes dentro do feudalismo. Os senhores feudais já não têm terras suficientes para a sua família. Os camponeses já não têm terras suficientes para poder trabalhar para os senhores feudais. Então, essa nova realidade do feudalismo leva a igreja a realizar cruzadas até para conquistar novas terras que poderão dar sustentação àquele modelo social que nós chamamos de feudalismo. Olha só, a expansão da cristandade ocidental, aquela cristandade que vem do Império Romano do Ocidente, é uma cristandade que visa combater o opositor Islã, que tem crescido e tem ocupado territórios que antes eram de domínio do Império Romano. Além disso, as cruzadas vão contribuir também tanto para conquistar terras, mas também proteger as terras que já eram pertencentes aos senhores feudais, às monarquias e à própria igreja, que já era uma potência econômica devido à grande quantidade de terras, devido às grandes riquezas acumuladas. A religiosidade também é um fator importante para as cruzadas. Conquistar a Terra Santa, conquistar o Oriente, era uma forma da igreja ser predominante aonde teria sido o nascimento do cristianismo, no caso Jerusalém. A disputa por Jerusalém é uma disputa intensa. Tem um filme muito legal que vale a pena vocês assistirem nesse período, que se chama Cruzadas. E aí em um determinado momento um cristão pergunta ao rei Saladino: o que vale Jerusalém? E o rei Saladino diz: nada, tudo. É muito bacana a gente ver essa parte do filme, porque a gente às vezes não entende por que tanta luta por Jerusalém. Até hoje nós temos muitas disputas por Jerusalém. E o que vale Jerusalém? Ela vale mais pelo museu que ela é, pela importância histórica, ou ela vale pelo simbolismo da disputa entre povos tão diferentes, os judeus, os cristãos e os muçulmanos? Vale a reflexão, é muito bom a gente fazer essa reflexão, tá bom? Bom, continuando, as cruzadas, elas acontecem também por conta do cisma que acontece entre a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja do Oriente, a Igreja Ortodoxa.
A Igreja Católica do Ocidente, a Igreja Católica Romana, ela busca se aproximar da Igreja Ortodoxa do Oriente por conta dessa estar sofrendo ataques dos turcos otomanos. E a Igreja Católica do Ocidente quer, de certa forma, unificar novamente essa força religiosa. E aí as cruzadas vão defender os ortodoxos frente às invasões turcas, aos ataques turcos, às caravanas que vão em direção a Jerusalém prestar culto, prestar a sua oração. Bom, nós temos também uma contraofensiva ao Islã, que eu já falei para vocês, estava crescendo, e a igreja cristã resolve atacar os muçulmanos, que até então estavam dominando áreas tanto no Oriente, quanto também ao norte da África e também na Europa. Lembrando que a Ibéria, a região ibérica, foi em um determinado momento dominada pelos muçulmanos. A primeira cruzada acontece em 1096 e vai até 1099. Ela foi convocada pelo Papa Urbano II e ela vai acontecer liderada por Godofredo de Bouillon, e essa cruzada vai se estender, ela vai buscar conquistar terras, e vai conquistar terras tanto em Constantinopla quanto até mesmo em Jerusalém. Ali vai ser criada uma unidade política semi-feudal, ou seja, eles vão levar as ideias feudais para as regiões que antes estavam dominadas pelos muçulmanos e agora passam de novo a pertencer aos cristãos. A segunda cruzada acontece entre 1147 até 1149, após a reconquista de uma cidade chamada Edessa pelos mouros, pelos muçulmanos. São Bernardo de Claraval vai ser o grande líder dessa segunda cruzada, que vai também conquistar essas terras antes perdidas para os muçulmanos. Essa disputa vai iniciar a luta liderada pelos muçulmanos por Saladino, que vai se tornar um grande nome dentro desse período por ser o responsável por reconquistar Jerusalém para os muçulmanos. A terceira cruzada acontece sendo organizada por Frederico Barbarroxa e pelo rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, que depois de Saladino ter conquistado Jerusalém, vão promover uma nova cruzada para tentar recuperar a cidade perdida. No entanto, vai ser um fracasso, já que eles não conseguem reconquistar Jerusalém, sendo que o poder muçulmano na época era muito superior em termos de quantidade de soldados, em termos de força militar. Só que o rei Ricardo consegue negociar com Saladino para que durante 10 anos os peregrinos cristãos possam visitar Jerusalém sem serem atacados pelos muçulmanos. A quarta cruzada acontece entre 1202 a 1204, sendo liderada, ou melhor, convocada pelo Papa Inocêncio III. Também vai ser uma cruzada que não consegue chegar a Jerusalém, mas consegue pelo menos reconquistar Constantinopla, que era um desejo antigo da igreja cristã, principalmente com o objetivo de reunificar o cristianismo ocidental com o cristianismo ortodoxo. Esta cruzada vai ser uma cruzada que combate populações tanto muçulmanas quanto cristãs que não aderiram a essa nova política econômica semi-feudal lá na região do Oriente Médio. A quinta cruzada, ela acontece entre 1217 e 1221, e essa é uma luta que não consegue nem chegar ao Oriente Médio. Os cruzados não conseguem ultrapassar a cidade de Acre, que fica numa região dividida entre o Oriente e o Ocidente. A sexta cruzada acontece de 1228 a 1229, que é considerada uma cruzada das grandes negociações. Frederico II, rei da Alemanha, consegue se tornar rei de Jerusalém após uma negociação com os muçulmanos e um período de 15 anos onde se estabelece uma paz dentro da região do Oriente.
E por fim, a sétima e a oitava cruzadas, elas acontecem entre 1248 a 1250, comandada pelo rei Luís IX da França, e é uma cruzada que vai colocar em perigo a própria vida do rei, que será preso na região do Egito, e depois de ser libertado, ele vai sofrer a peste que tinha dominado o norte da África e vai morrer por conta dessa peste. Ou seja, essas cruzadas, elas ocorreram ao longo de um tempo, embora somente a primeira tenha obtido sucesso, todas as demais acabaram frustradas quanto a reconquistas. No entanto, foram através das cruzadas que nós tivemos a reorganização das rotas comerciais. Então, esse sucesso acontece somente no âmbito econômico, que permite que o Oriente e o Ocidente se reaproximem e renovem as rotas comerciais tão importantes para aquele momento econômico das sociedades europeias e orientais. É nesse período que nós vamos ter o renascimento urbano na Europa. É quando as rotas comerciais promovem o crescimento das vilas, que depois vão se tornar cidades importantes, tá bom? Bom, é assim que terminamos essa matéria sobre as cruzadas. Depois eu volto com mais conteúdos para vocês. Um abraço e até a próxima!